Shalom, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nessa noite deixar uma palavra para a tua meditação e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente ao teu coração, assim como falou ao meu, amém? E a palavra se encontra lá no livro de João, no capítulo 12, apenas 3 versículos eu quero deixar aqui. O versículo 37 que diz assim a palavra do Senhor: E ainda que tinha feito tantos sinais, diante deles não criam nele. O 42, contudo até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados, que palavra tão forte. Jesus, ele quando passou por Betânia, fez o milagre lá da ressuscitação de Lázaro. Muitas pessoas creram que Jesus ressuscitou a Lázaro, creram que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, era o Filho de Deus, era o enviado de Deus. Mas aqui existem 2 situações que eu quero que você faça uma análise na tua vida. E eu poderia dizer que são 2 vírus que são letais sobre a face da terra e sobre a humanidade. O primeiro vírus é o vírus da incredulidade. Sabe? A palavra do Senhor está dizendo aqui que ainda que ele tivesse feito muitos sinais, ainda assim não creram nele. E como o vírus da incredulidade é uma coisa, meus irmãos, que ataca toda a humanidade. Ainda que tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Cristo, ainda que nós carreguemos o DNA de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, e esse DNA está na nossa genética, está na nossa vida, ainda assim, ainda que fôssemos eleitos nele, em Cristo, como a própria palavra de Deus diz que nós somos a eleição da graça, fomos gerados em Cristo. Cristo foi aquele que gerou a igreja, gerou o seu povo. Nós somos essa geração, nós somos os eleitos de Deus através de Cristo Jesus. Ainda assim, o Senhor continua operando sinais, maravilhas, prodígios, tantas coisas o Senhor fez na nossa vida. Mas o vírus da incredulidade, que está na nossa mente, que está no nosso coração, que está imprimido no nosso caráter de incredulidade, de nunca esperar coisas boas, de sempre estar esperando o pior, de nunca crer que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, que Ele é o princípio, que Ele é o meio, que Ele é o fim, que Ele não muda, que a própria palavra de Deus diz que se creres, vereis a glória de Deus. Que a própria palavra de Deus diz que os sinais acompanharão os que creem. E ainda assim, meus irmãos, ainda tendo o DNA da imagem e semelhança de Cristo, o DNA de Yahvé, aquele que nos criou, aquele que nos moldou, aquele que soprou o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo, nos fazendo alma vivente. Ainda assim, nós carregamos esse vírus da incredulidade. Temos uma memória muito falha e muito fraca para se lembrar de tantas coisas que o Senhor já nos fez. Tantos milagres, tantos livramentos, tantos sinais, tantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Mas o vírus da incredulidade bloqueia nossa mente, deixa o nosso coração cheio de ingratidão e deixa a nossa alma oprimida e mergulhada nas más notícias, quando a própria palavra de Deus diz que Ele, Jesus, é aquele que veio trazer as boas novas do Evangelho da paz. E essas boas novas, meus irmãos, que precisa estar dentro de nós.
Porque essas boas novas do evangelho da paz, do evangelho que restaura, do evangelho que cura, do evangelho que liberta, do evangelho que salva, é que nos livra da ingratidão, é que nos livra da incredulidade, é que nos torna imunes com a vacina do céu, nos torna imunes à incredulidade. Porque a vacina do céu, a vacina da gratidão, a vacina da fé, que foi injetada em nós, na eleição da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que precisa todos os dias levantar os nossos anticorpos, fazer com que os nossos anticorpos trabalhem em favor de nós, em favor daqueles que estão ao nosso redor, em favor do mundo, em favor das pessoas pelas quais nós intercedemos. Sim, é essa imunidade de fé, da vacina, da imunidade, da fé, do crer. Se creres, vereis a glória de Deus. E da mesma maneira que Jesus se entristeceu diante daqueles judeus, pelos quais ele fez tantos sinais, ressuscitou um homem que já estava cheirando mal há 4 dias. Ainda assim, diante de uma ressuscitação, em que muitos viram, a Bíblia está dizendo aqui que eles não creram. Meu Deus, que coisa tão forte. Como é letal. Como o vírus da incredulidade mata. Nos abate. Nos deixa prostrados. Nos deixa sem conexão com o céu. Porque tudo que vem do céu é bom, é perfeito, é agradável aos nossos olhos. É mensagem de fé, é mensagem de esperança, é mensagem de cura, é mensagem de libertação. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Mas nós parece que desenvolvemos uma vacina contrária a toda a imunidade do céu que nós recebemos um dia quando fomos eleitos pela graça, pela misericórdia de Jesus. Desenvolvemos nossa própria vacina. O homem desenvolveu a própria vacina da incredulidade, a própria vacina da murmuração, a própria vacina do não acredito, não é desse jeito, não é bem assim. E subjugamos o próprio Deus, aquele que pega os mares nas mãos como concha. Um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Um Deus que é Deus por excelência. Subjugamos ele a nada quando desenvolvemos o nosso caráter, na nossa mente, na nossa alma, a vacina da incredulidade. E ficamos, ao invés de estarmos imunes contra a incredulidade com a vacina da fé, que vem diretamente do céu e que está no nosso DNA, criamos nossa própria vacina e ficamos imunes à fé, ficamos imunes à esperança, ficamos imunes à glória de Deus, ao poder e a tudo aquilo que constitui o eu sou. Porque diante de Faraó, Moisés chegou e disse: Ah, Senhor, eu vou dizer que tu és quem? E o próprio Deus disse: diga para Faraó simplesmente que eu sou. Porque eu sou o que sou, ele é o que é, e isso basta para termos uma imunidade de fé e crer em todas as coisas que o Senhor já operou, que continua operando e que vai ainda operar na nossa vida. Porque ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. A boa obra que o Senhor iniciou na nossa vida, ele há de aperfeiçoar em glória para o louvor do nome dele.
para que o nome dele seja exaltado como testemunho na nossa vida. E o que é mais grave diante de tudo isso e que entristeceu também o coração de Cristo, é que muitos daqueles homens judeus creram em Jesus, mas porque amavam muito mais a glória dos homens, deixaram de confessar a ele. E a Bíblia fala que aqueles que negarem a Jesus na terra, ele vai negar diante do Pai. E isso é muito sério. E eu quero trazer essa consciência a você. Será que você está como esses judeus que até crê em Jesus, crê que ele é Deus, crê que ele é poderoso, mas não confessa com tua boca? Porque se você confessar que Jesus é teu Senhor e que Jesus é teu Salvador e que você crê nele verdadeiramente, que você ora e que você expõe publicamente essa tua fé, essa tua confiança, essa tua esperança em Deus, o que vão pensar de você, né? Porque você prefere agradar homens do que agradar a Deus. Você tem muito mais medo de perder os cargos que homens te deram, a ter uma posição de alegria no coração de Jesus, porque ele viu que você não é aquele cristão e aquele crente oculto, que é crente, que é cristão só para você, não precisa ninguém saber. Não, meus irmãos, o reino de Deus, a própria palavra de Deus diz que o reino de Deus não vem com aparência física. Não vão dizer, ei-lo ali ou ei-lo aqui, mas o reino de Deus está entre nós. Isso foi o próprio Jesus que falou. O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus está em cada um de nós que cremos e confessamos que Jesus é Senhor e Salvador. E quando nós cremos, nós temos essa imunidade do céu. Quando nós cremos, nós confessamos, e pessoas que estão caídas e que estão precisando de nós vão achar o reino de Deus em nós e vão poder ser amparados, porque vão encontrar em nós aquilo para o qual a própria palavra de Deus diz que a terra clama pelos filhos. E só é filho aquele que confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. E a terra clama. Clama. A Bíblia fala em Romanos que a terra clama ardentemente. Está numa expectativa pela resposta dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, não viva de aparências. Não viva querendo agradar muito mais a homens do que a Deus, para não perder tua posição, para não perder tua honra. O que vão pensar de mim se eu confessar que Jesus é o meu Senhor? O que vão pensar de mim se eu carregar o reino de Deus em mim? Dando testemunho, ajudando pessoas, orando por elas, deixando uma palavra da parte de Deus de edificação, cantando um hino, cantando um louvor para acalmar corações, fazendo minha parte no reino de Deus, a parte que me cabe no reino de Deus. E o reino de Deus não vem com aparência física. Não dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui. Não vão dizer, ó ali, o reino de Deus é aquilo ali. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Então manifeste o reino de Deus. Manifeste o reino de Deus. E troque a vacina da incredulidade pela vacina da fé. E que vai te deixar imune a coisas que você nem imagina. E eu não quero falar só desse vírus, não. Eu quero falar de coisas espirituais, de coisas na tua alma, de dardos inflamados do maligno que vem contra a tua vida e que quando chegar em ti, e que quando chegar na tua vida, a vacina do céu, a vacina da fé, vai repelir
tudo aquilo que vier contrário à tua vida. Porque a própria palavra de Deus nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se por um caminho o inimigo veio contra nós, por 7 ele baterá em retirada. Isto é a palavra de Deus. Mas para isso, você tem que fazer como o próprio Jesus disse. Você crê? Ele chegou para Marta, diante de Lázaro morto. Eu não já te disse, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? Então, nessa noite, eu quero que você receba aí. Eu quero que você receba aí essa vacina da imunidade, essa vacina da fé que te deixa imune para tantas coisas, imune à opressão, imune à ansiedade, imune à depressão, imune a coisas físicas, a enfermidades psicossomáticas que vêm na tua mente e que refletem no teu corpo. Sim, eu quero liberar sobre a tua vida essa vacina do céu, a vacina da fé. Mas eu também quero que você destrave o teu coração, destrave a tua boca e você confesse que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Não negue a Jesus. Seja uma parte do reino de Deus aqui na terra para abençoar vidas, para salvar vidas, através de uma palavra, através de uma canção. Mas que essa palavra seja a palavra do Senhor, da parte de Deus, e que Ele te use como instrumento, como vaso, que Ele te use como instrumento poderoso na mão dEle, para abençoar outras vidas e para refletir o reino dEle, e que as pessoas possam te procurar, e que as pessoas possam ver que você se parece com Jesus. A mínima coisa que seja, sabe? Porque quando um filho nasce e que as pessoas vão ali na maternidade ver aquele bebê que acabou de nascer, a família fica ali, né? Os avós, o pai, a mãe, fica procurando coisas ali no filho. Ah, ele tem os olhos do pai. Ah, ele tem o narizinho da mãe. Olha as mãozinhas dele, as unhas parecem com dos avós. E ali as pessoas ficam ali naquele bebê contemplando a aparência da genética dos seus pais, dos seus avós. Assim somos nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer: Clarice tem um olhar de Jesus. Ah, fulano tem uma voz parecida com a voz de Jesus. Ah, fulano tem as mãos que acolhe, parecida com as mãos de acolhimento do Jesus. Tenha algo na tua vida que se pareça com ele, porque você carrega o DNA dele. Você tem a aparência dele. Tem algo em você aí dentro que se parece com ele. Mas confesse, não negue, não esconda que você crê em Jesus, não esconda que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador. Simplesmente creia, simplesmente confesse. Prefira muito mais agradar a Deus do que a homens. Prefira muito mais ter uma posição nos olhos do teu Pai, do teu Deus, do teu Criador. Uma posição de alegria aqui na terra, diante de Deus, do que uma posição diante dos homens. Porque que tristeza que Jesus ficou ao ver que aqueles homens creram nele, mas preferiram muito mais a glória dos homens. Como diz aqui no verso 43, eles creram, mas não confessaram, porque eles amavam a glória dos homens muito mais do que a glória de Deus. O Senhor está querendo te curar de coisas que você nem imagina. O Senhor está querendo te colocar em posições
Em posições, em pódios. Sabe aquele pódio de primeiro lugar? Que você nem imagina. Mas só pelo fato de você estar crendo somente no teu coração, ocultando, sem confessar com a tua boca, porque você ama a glória dos homens, você ama os favores dos homens, você ama ser louvacionado, idolatrado pelos homens e não por Deus. Você prefere muito mais alegrar os homens do que alegrar a Deus? Eu tenho uma péssima notícia para te dar. As coisas vão continuar do mesmo jeito na tua vida. Porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você começar a confessar quem é Jesus na tua vida, quando você começar a colocá-lo em primeiro lugar, as coisas vão ser tão naturais na tua vida, naturais como você respirar, natural como você comer. E coisas vão ser acrescentadas na tua vida, além do que você tem pedido ou pensado. Porque o reino de Deus, ele trabalha assim. O reino de Deus, ele trabalha dessa maneira. Não é do nosso jeito. Amém? Então receba a vacina do céu. Receba fé. Porque ela está aí dentro já, querendo se manifestar para levantar a tua imunidade espiritual e a tua imunidade natural. Porque quando a tua imunidade espiritual está lá em cima, a tua imunidade natural na tua mente, nas tuas emoções e no teu corpo vão refletir aquilo que primeiro foi refletido no céu. Amém? Receba a vacina de fé. E confesse ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Ame muito mais a glória de Deus do que a glória dos homens. E aguarde a surpresa do Senhor na tua vida. Amém? Sejam todos abençoados com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.